Começa agora tudo que rola no mundo pop, nerd e geek. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Bem-vindo, nerd, à revolta dos brinquedos e Nerd Power. Começa mais um Nerd Raiz, Nerd Nutella. Você deve estar estranhando que eu fiz a abertura, né? Mas o Nariz, infelizmente, não pôde participar e hoje eu tô solitário. Mas explicando o Raiz e Nutella de hoje, A Revolta dos Brinquedos foi o primeiro longa-metragem que o ator Jamie Foxx fez em sua carreira no ano de 1992. E Power é o filme mais recente dele, do ano de 2020. E o assunto de hoje envolve uma confirmação do próximo filme que James Foxx irá fazer. Vinheta! Nerd Raiz. Nerd Nutella. Então, gente, como eu disse, hoje eu tô sozinho, vai ser Boa noite, Mike Prado. Olá, Babi! Você está aqui sem a gente combinar isso? Meu Deus do céu, você invadiu a gravação desse podcast, por quê? Eu estava passeando pela podosfera e resolvi parar aqui um pouquinho. Até parece que eu te chamei, já que o Nariz não estaria aqui, não é mesmo? Pois é, né? Surpresas da vida. Gente, a grande verdade é que eu não gosto de fazer nada sozinho. Aí eu pedi a ajuda da Bárbara Vita, minha amiga Babi, porque é um podcast em dupla. Então eu preciso de uma dupla. E o primeiro assunto de hoje, como eu falei, envolve o próximo filme de James Foxx, que é Homem-Aranha Sem Volta para Casa. E o Tom Holland deu uma entrevista, Babi. O amor da minha vida. Dizem que eu pareço com ele, tá? Não, quem mentiu? Idiota. E o Tom Holland deu uma entrevista e ele confirmou a presença de Jamie Foxx, reprisando o seu papel do filme O Espetacular Homem-Aranha 2, na qual ele interpretou o personagem Electro. Relembrando que O Espetacular Homem-Aranha 2, o Peter Parker era o Andrew Garfield, não era o Tom Holland. E nessa entrevista, o Tom Holland, ele basicamente disse que o novo filme do Homem-Aranha, vai ser sombrio e triste. Ai, credo. Quem vai morrer dessa vez? Que a Marvel agora tá numa moda de matar gente. Mas super-herói, super-vilão não morre de verdade, né? Sim, Veja o Loki aí sim. que morreu 80 vezes, né? E voltou todas. Todo filme ele morre quase. Exatamente. Agora eu vou ler na íntegra o que o Tom Holland disse. Tá. O que as pessoas vão ficar realmente surpresas é que esse filme não é divertido. É sombrio e triste. E vai ser realmente comovente. Você verá personagens que você ama passar por coisas que você nunca gostaria que eles passassem. E eu estava realmente muito animado para me inclinar para aquele lado de Peter Parker. Olha, Babi. O que você acha sobre isso, Mike? Porque assim, pra quem não sabe, acho que todo mundo dessa altura do campeonato sabe, mas falou Homem-Aranha e o Mike fica sem dormir, de tanta ansiedade. Gente, o Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que vai estrear no dia 16 de dezembro, é o evento do ano pra mim. É melhor que o Natal, nesse caso. É melhor que o Natal, cancela o Natal, bota o Miranha no lugar, e eu gosto muito disso. E uma coisa que o Tom Holland também falou é que o Peter Parker, ele é um personagem que sempre enxerga o melhor nas pessoas. Que ele sempre tenta ser extremamente positivo, independente do quão difícil é a situação. E dessa vez, parece que o personagem, Babi, ele não vai conseguir enxergar coisas boas nesse filme, de acordo com as palavras do Tom Holland. E, por mais que eu goste do Homem-Aranha solar, porque ele é um personagem solar, eu acho interessante que pra essa conclusão de trilogia, iniciada em Homem-Aranha de Volta ao Lar, mais especificamente iniciada em Capitão América Guerra Civil, eu acho interessante eles mudarem o tom. Porque mudarem o tom. Não, mantém o tom que eu gosto dele. Desculpa, gente. Nossa. Continuando. A bateriazinha, por favor. Eu acho interessante eles mudarem a vibe do filme. Por quê? Porque o Tom Holland já tinha dado entrevistas dizendo que a ideia é dar um ar de conclusão. Ele não sabe se vai ter um Homem-Aranha 4.
Ele acredita que sim, mas como é supostamente o último filme de seu contrato, ele disse que a Sony e a Marvel, nessa parceria, planejaram o filme como se desse a impressão que fosse acabar ali. Certo. O que você gosta dessa duologia do Homem-Aranha do Tom Holland em termos de tom, Babi? Qual tom? Tom Holland ou tom do filme? O tom do filme. Porque do Tom Holland eu não tenho defeitos nenhum, eu adoro e pode ficar pra sempre sendo todos os personagens da Marvel. Mas, assim, eu acho muito legal que o Tom Holland, ele é um ator que parece realmente um adolescente. Que não tinha acontecido ainda em todos os filmes que fizeram sobre o Homem-Aranha, né? Todos Exato. eles pareciam mais velhos. Então eu gostei dos primeiros filmes porque eles conseguiram trabalhar essa coisa do cara que precisa salvar muita coisa, que tem uma responsabilidade muito grande sobre os ombros, mas ele ainda tá preocupado com o que as pessoas vão pensar sobre ele na escola, sabe? Eu penso a mesma coisa. Com o Tom Holland, eu acho que isso ficou muito mais visível, esse lado adolescente, molecão mesmo, que tem um baita tanquinho, que sai voando pelos prédios, mas tem que voltar pra casa, tem que comer os legumes que a tia May vai pôr no prato. Isso eu achava muito legal. Então essa mudança de tom do filme, acho que vai fazer com que entre numa nova etapa, porque até então ele estava com muita responsabilidade, mas parecia ainda que o personagem do Tom Holland, o Homem-Aranha que ele faz, ainda era muito imaturo. Já foi pro universo, já saiu do planeta, fez um monte de coisa, não sei o que, teve o blip, mas ainda parece que ele ainda tava muito, muito crianção mesmo. Então, já que tem essa expectativa do filme ser um pouco mais denso, um pouco mais trágico, eu acho que pode ser um ponto de virada pra ele se tornar mais maduro mesmo. Concordo totalmente com você. O que eu mais gosto desse filme é que ele realmente não é um adolescente. A minha única reclamação como fã, e isso é uma coisa que a trilogia do Tobey Maguire fez muito bem, e até agora nenhum dos filmes do Tom Holland fizeram tão bem assim, é que ao contrário do que você falou, eu acho que o Tom Holland, né, o Peter Parker do Tom Holland tem os grandes poderes, mas ele ainda não entendeu as grandes responsabilidades Exato. que vêm junto com esses poderes. Isso é uma coisa que desde o primeiro filme do Tobey Maguire, o personagem, o Peter Parker dele entendeu. Inclusive, alguns fãs tendem a criticar muito o Peter Parker do Tom Holland nessa parte, porque acham ele meio inconsequente. Por exemplo, no Homem-Aranha Longe de Casa, alguns fãs não admitem o fato do Tom Holland ter falado, né, do Peter Parker do Tom Holland ter dito: vou largar tudo por enquanto, vou tirar umas férias na Europa. Alguns fãs quiseram arrancar os cabelos quando o Peter Parker do Tom Holland disse que faria isso. Eu relevo algumas coisas porque a Marvel Studios ela tinha uma grande responsabilidade no sentido de que é a terceira versão do Homem-Aranha. Sim. Eles não podiam repetir plot points do que foram feitos nos filmes anteriores. Que todo mundo já tava enjoado de ver, né? Exato. Fazer de novo, você reiniciar um personagem pela terceira vez e ainda manter ele fresco, é muito complicado. Então eu entendo as decisões. Eu entendo, por exemplo, o fato do Peter Parker do Tom Holland ser mais tecnológico. Eu entendo o fato do Peter Parker do Tom Holland, por exemplo, depender mais dos heróis, principalmente porque ele está em um mundo que existe outros super-heróis. Os outros Homens-Aranhas, eles eram isolados. Eles só existia o Homem-Aranha ali. Então, pra mim, faz todo sentido essa vibe. E eu acho que esse vai ser o ponto de virada mesmo, porque essa frase é a frase do Homem-Aranha: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E como ele ainda tá muito imaturo, muito molequinho, pensando na namorada e tudo mais, o último filme do Homem-Aranha já acabou com isso, né? Porque o filme acabou trazendo consequências pra vida pessoal dele e para das outras pessoas que convivem com ele no pessoal. Então só isso já mudou totalmente em como o Peter Parker vai lidar com as coisas agora. Porque agora não tá mais nada secreto, né? Ele tem, Exato. A vida dele tá exposta e as pessoas que ele ama, as pessoas que ele convive também estão expostas. E eu acho que quando você envolve personagens terceiros na trama e com consequências diretas pra eles, isso é batata pra que o personagem amadureça. Concordo com você, Babi. E vou continuar aqui
a uma entrevista que o Tom Holland deu, né, pra uma revista. E digamos que o Tom Holland deu uma escorregada, porque todo mundo sabe que este filme envolve multiverso. Tá no trailer, os vilões das franquias anteriores do Homem-Aranha, tanto do Tobey Maguire como do Andrew Garfield, irão retornar e agora já foi oficialmente confirmado. Inclusive nessa entrevista o Tom Holland confirmou o Jamie Foxx, como eu disse no Raiz e Nutella de hoje. Só que a Sony e a Marvel não admitem que Tobey Maguire e Andrew Garfield vão retornar. E o Tom Holland disse o seguinte nessa entrevista, que ele deu uma escorregadinha. Todo mundo botou todos os seus esforços de manhã na hora de gravar esse filme. Foi muito interessante ter esses caras aparecendo, porque eles têm, digamos, uma certa visão do Homem-Aranha. Eles têm uma certa propriedade pra falar do Homem-Aranha do jeito deles. E aí, Babi, o Tom Holland deu uma pausa. E o repórter disse que o sentido de aranha dele, né, do repórter, começou a dar uma pitada. Que legal. Aí o Tom Holland começou a falar: gente, eu tô falando do Alfred Molina, que interpreta o Dr. Octopus, e do Jamie Foxx, que interpreta o Electro. Eu não estou falando do Tobey Maguire e nem do Andrew Garfield, tá? Continuando aqui na entrevista. Ver o Alfred Molina voltar e ter que se adaptar às mudanças na forma como esses filmes grandes de alto orçamento são feitas, foi muito legal de se ver, porque ele interpretou o Dr. Octopus em 2004, quando a tecnologia era completamente diferente. E agora eu sou o Homem-Aranha. Foi muito legal ver esses atores se adaptarem e mudar a forma que eles faziam o cinema, se adaptando à era moderna. Aí, ele disse que o repórter deixou claro que no final da entrevista, o Tom Holland começou a rir. Principalmente na parte que ele tentou consertar dizendo que não estava falando do Tobey Maguire e do Andrew Garfield. Mas sabemos que é mentira, né, Bárbara Vita? Por quê? Por quê? Vazou uma foto ontem do set de gravações do Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que enfim nós vimos os três juntos. O Nariz não está aqui, mas eu conversei muito com ele sobre isso hoje e ele tá com um medo terrível de que seja montagem feito por alguém que gosta de mexer com o coração das pessoas. Eu acho que não teria como a Sony e a Marvel darem uma gafe desse tamanho e vazar coisas que eles não teriam no filme realmente. E eu acho ainda mais, não é montagem, na minha opinião, porque não tem cabimento eles criarem uma expectativa, deixarem o negócio criar uma baita expectativa nos fãs pra não entregar depois. Concordo com você. Inclusive, essa coisa do Tom Holland falar demais, acho que é uma baita de uma estratégia de marketing também. Porque ele nunca fala tudo, ele fala só uma partezinha. E ele é ator, né, gente? Exatamente. Eu estava conversando com a minha amiga Bri, e a Bri disse que não sabe se esse é o melhor ou o pior marketing de todos os tempos. Sim. Por quê? Ela basicamente disse que a Sony não tá gastando nem R$10 pra divulgar esse filme, porque o filme estreia daqui um mês e temos apenas um trailer e um pôster que saiu antes de ontem. É verdade. Entendeu? Então não faz sentido terem vazado coisas sem querer, sabe? Não faz nenhum sentido. E tá vazando muita coisa. Tem gente tirando sarro no Twitter dizendo que a senha da Sony deve ser Sony 1234. Porque tá todo mundo vazando coisa desse Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Só que isso tá aumentando o hype cada vez mais. Exato. O primeiro trailer do Homem-Aranha Sem Volta para Casa foi o trailer mais assistido da história do cinema. Então, e aí você vem me falar que vazou sem querer? Não vazou sem querer, isso não acontece, não existe essa possibilidade. Eu acho sim que os fãs, eles estão nessa ansiedade toda exatamente porque quem é fã do Homem-Aranha no cinema começou lá com o Tobey Maguire, não começou com o Tom Holland. Então é brincar demais com o coração de um fã, você deixar uma coisa rolar, um burburinho rolar. Ai, porque eles não estão confirmados nem nada. Cara, a Sony e a Marvel não dariam esse tiro no pé de deixar o negócio acontecer e depois não entregar. Não dariam.
Eu acho engraçado como que as mídias fora dos quadrinhos, eles estão utilizando o multiverso, Babi. Porque nos quadrinhos, o multiverso basicamente nasceu para ser um exercício de criatividade. Como assim? As pessoas, né, os roteiristas, eles ficam presos a uma continuidade de décadas. Só que às vezes os roteiristas têm uma ideia diferente em como abordar o personagem. Aí, né, o editor-chefe vai lá e fala: olha, a sua ideia é muito maluca pra você colocar no gibi tradicional do personagem. Não dá pra fazer isso. Só que eles deixam eles trabalharem essa ideia e eles falam basicamente que, é uma outra linha do tempo, é uma outra realidade. Simples assim. Então, cada vez que um roteirista tinha uma ideia maluca com um personagem que não encaixava na cronologia principal dele, basicamente um universo paralelo era criado. Então, repito, era um exercício de criatividade. Só que nas mídias, por exemplo, a DC brinca muito com o multiverso nas séries que eles têm na emissora CW. E eles estão usando, e a DC passou a usar o multiverso na televisão como nostalgia. Então a DC passou a confirmar que versões antigas dos personagens existiam em outras realidades. E a Marvel meio que tá seguindo o mesmo caminho. Porque nós nunca veríamos um Tobey Maguire, um Andrew Garfield e um Tom Holland juntos se não fosse pra pegar as pessoas na nostalgia. Então não é necessariamente um exercício de criatividade. É um exercício de nós abraçamos o nosso passado, Sim. mesmo o nosso passado não fazendo parte da cronologia principal que nós estabelecemos. E eu gosto muito disso. Eu gosto como o multiverso tende a ser usado. E como Loki mostrou... eu ia falar isso agora. Dá pra ter diferentes versões do mesmo personagem. E super justifica serem 3 atores diferentes interpretando o Homem-Aranha na tela, sabe? Enfim, eu estou muito ansioso. Até eu tô ansiosa. Assim, eu não gostava do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Que ano que são os filmes do Tobey Maguire? 2002, 2004 e 2007. A vez que eu assisti eu era muito nenenzinha, eu não gostei e eu nunca mais assisti Homem-Aranha. Eu fui voltar a gostar do Homem-Aranha depois do Tom Holland, né? Na verdade, depois do Mike Prado na sua vida. Depois do pra Mike você assistir. praticamente falar: se você não gosta do Homem-Aranha, você não é mais minha amiga e nunca mais vou falar com você. Aí, eu comecei a ver os filmes do Tom Holland. Ai, Bárbara, mas assim, a gente vai, Babi. Vai se ferrar, Mike. Babi, a gente vai, eu estou tentando... Fala de novo, pro nariz cortar esse vai se ferrar, Mike. Não. Tá, volta. Mas eu estou aqui tentando convencer a Babi a ver os filmes anteriores. Não, já convenceu, porque com essa história de multiverso e coisas... Até eu fiquei animada com esse tanto de vazamento. E até eu agora vou ter que fazer a maratona Homem-Aranha de tudo que tiver... Pra também ter esse sentimento de quando formos assistir no cinema, né? Porque quem tá, no mínimo, ligado nessas coisas, nessas notícias da cultura pop e tudo mais, sabe dessa possibilidade. E agora eu tô achando um desaforo não ter visto os outros filmes do Homem-Aranha e ir assistir o novo que vai estrear. Concordo com você, Babi. E só finalizando a notícia do Miranha aqui, né? Do Miranha, gosto do jeito brasileiro de chamar Homem-Aranha, né? Miranha, resumiu tudo. Eles encurtaram Homem-Aranha e virou Miranha. Existe um ator da década de 70 que interpretou o Peter Parker na primeira incursão ao live action do Homem-Aranha em um seriado. E não é que foram perguntar pra ele se ele tava no filme. Aí ele falou: gente, não tô no filme. Basicamente ninguém liga pra mim. Vou chamar o ator que interpretou o Peter Parker nos anos 70. Pô, Poderiam, porque mesmo em Loki, eles usaram lá o Loki velho. Tem um dos uniformes, né? Mais antigos, então poderia acontecer. É o Loki clássico. Eu vou só ler o que o Nicholas Hammond, que interpretou o Peter Parker nesse seriado, disse. Acho que teria sido muito divertido. Teria sido muito interessante ver o velhote nesse filme. Eu estava realmente esperando um convite, mas infelizmente não aconteceu. A versão do Tom Holland provavelmente é a mais próxima do que estávamos fazendo na época, tentando torná-lo um cara de verdade. Alguém que você poderia realmente esquecer que tinha esses poderes e ficar preso na história de Peter. Era isso que estávamos procurando. Gostei do que ele falou, bonitinho. Mas eu ainda acho que a versão do Tobey Maguire ela é mais realista nesse sentido, porque ele realmente é um cara que tem muitos problemas e não tem ninguém pra dar apoio, ele tem que lidar com tudo sozinho. E é com essa notícia que finalizamos o podcast de hoje.
Mais uma vez afirmo que estou esperando ansiosíssimo Homem-Aranha Sem Volta para casa. Estarei usando minha novíssima camiseta do Homem-Aranha que eu ganhei e estou exibindo em todo lugar. Inclusive, ele tá usando hoje e eu indico a você, Mike, lava, pelo menos, tá? Por favor. Eu pretendia usar todos os dias. Não. Vai sentar do meu lado no cinema com catinga de CC, não. Ai, babaca. Minha condição, eu vou assistir todos os filmes da Homem-Aranha, então você pelo menos lava essa camiseta e passa um desodorante. Eita, que nojo. Justo, Babi, justo. O site Cosmic Circus revelou que Pantera Negra 2 apresentará o filho de T'Challa e rumores indicam que ele será o novo Pantera Negra quando tiver a idade correta. De acordo com o site, quem será a Pantera Negra temporária enquanto o filho de T'Challa não tiver a idade certa é Shuri, a irmã do personagem. Chloe Zhao é a favorita para dirigir o filme de Star Wars produzido por Kevin Feige, que é o presidente da Marvel Studios. Netflix anuncia o elenco da série live action de One Piece. O ator Iñaki Godoy será Monk D. Luffy, Ma Cheng-yu será Zoro, Jacob Gibson será Usopp, Emily Rudd será Nami e Taz Skylar será o Sanji. Para a tristeza da nação brasileira, Monk D. Luffy não será interpretado por um brasileiro, como foi especulado. Porém, ele será interpretado por um ator mexicano. Então tá quase ali, né, gente? Tá quase ali. O ator Paul Rudd afirma que o filme Ghostbuster Mais Além é a sequência perfeita para o filme original. O longa-metragem estreia dia 18 de novembro no Brasil. Estúdio dos games The Last of Us e Uncharted está desenvolvendo uma nova IP, ou seja, aguarde em breve anúncio de novo jogo da Naughty Dog. O ator Jonathan Majors, que interpretou o personagem Aquele que Permanece na série Loki e interpretará o personagem Kang, o Conquistador em Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, disse que o futuro de Kang no universo cinematográfico da Marvel é um mistério tão grande que nem a própria Marvel revelou a ele. Porém, o intérprete do vilão multiversal da Marvel afirmou que o estúdio deixou no ar que tem grandes planos para o personagem. O game The Elder Scrolls 6 deve demorar anos para ser lançado. Relembrando que a Microsoft comprou a empresa Bethesda, então é possível que The Elder Scrolls 6 seja exclusivo do Xbox Series X e dos PCs, deixando os donos de PlayStation 5 chupando o dedo. O diretor Quentin Tarantino revelou que o filme Bastardos Inglórios quase foi desenvolvido como uma minissérie. Então, gente, termina mais um Nerd Raiz, Nerd Nutella. É muito esquisito fazer esse encerramento sozinho, na verdade eu nunca fiz esse encerramento, é sempre o Nariz. Mas vou aqui, né, seguir as formalidades. Sigam a gente nas redes sociais. O Instagram do Nariz é @FábioNariz87. O Twitter do Fábio Nariz é @Fábio Nariz. E as minhas redes sociais é @mlegoprado, tanto no Instagram como no Twitter. Ouça a gente também pelo aplicativo da Orelo e também em qualquer outro aplicativo como Spotify, Apple, Deezer e etc. E agora, Babi, pode falar as suas redes sociais. Segue lá, galera, @BabiVita no Instagram. E dessa forma, terminamos mais um Nerd Raiz, Nerd Nutella. Tchau! Você ouviu Nerd Raiz. Nerd Nutella. Roteiro Mike Prado, esta fera. Edição Fábio Nariz, galera.